Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do diretor de futebol, Roberto de Andrade, e do gerente de futebol, Alessandro Nunes. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Thiagão. Eu vou deixar vocês à vontade, vou direcionar a pergunta para nenhum dos dois, fiquem à vontade para responder. Minhas duas questões, a primeira sobre a situação do Jô, que aconteceu ontem. A gente tem as notas oficiais, o Jô dizendo que partiu dele a iniciativa. Eu queria saber se vocês tiveram uma conversa pessoalmente com o Jô, o que o atleta passou para vocês, principalmente em relação à falta do treino, nem tanto a relação dele ter sido flagrado no pagode. E queria que vocês também falassem do Luan. A gente sabe que o Luan não tem uma lesão detectada, mas tem alegado algumas dores, isso não tem pegado muito bem. O Duílio falou recentemente sobre isso. O que vocês estão também programando para o Luan, principalmente porque daqui, acho que menos de um mês, a gente já tem uma janela aberta aí. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em relação ao Jô, todos sabem o que aconteceu, nós fomos informados pelo vídeo também, e a única conversa que nós tivemos com o Jô foi por telefone, não foi pessoalmente. Ontem, quem veio aqui ao CT foram os seus representantes, mas conversamos e mostramos que nós não tínhamos outra saída senão a rescisão do contrato. Todos vocês sabem que a rescisão do contrato, ela depende muito mais do atleta do que do clube, porque o clube não tem o poder de fazer uma rescisão sem ser onerado, tem que pagar. Então, nessa conversa, mostramos que a situação ficou praticamente insustentável pela atitude dele, perante ao grupo, perante a torcida, a todos. Então, de comum acordo, resolvemos findar o contrato na rescisão, vamos pagar o que tem que pagar ao Jô e ele abre mão de hoje para frente de tudo que tem a receber. Foi isso que aconteceu. Em relação ao Luan, é uma coisa que nos preocupa bastante também. É um atleta que chegou a ser eleito o melhor atleta das Américas. A gente sabe do potencial dele, mas também nós não sabemos o que está acontecendo. Ele foi convocado para alguns jogos e na véspera do jogo, ou até no dia do jogo, se colocou fora porque estava sentindo incômodos, dores, enfim, não foi para o jogo. Vocês sabem que é uma situação delicada, o Corinthians tem contrato com o atleta, não é tão simples você fazer a rescisão, como eu acabei de falar no caso do jogo, você tem que pagar. O que a gente está tentando fazer é, nessa próxima janela agora, conversar. Tem alguns clubes interessados, podemos conversar com o Luan e ver a necessidade dele, se ele não consegue jogar aqui, tentar jogar em outro lugar, mas é uma situação que nos incomoda bastante e não é pouco. Garanto a vocês que isso nos atrapalha no dia a dia e a gente quer uma solução. A solução, a mais perto que a gente tem, é agora nessa janela que a gente vai tratar disso, tentar resolver esse assunto, Luan. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Alessandro. Primeiro para o Alessandro, essa questão do Jô, como isso reflete no vestiário, você como ex-atleta, o Jô também era um dos líderes do elenco, né, um dos jogadores mais experientes. Se você teve uma conversa com os jogadores para resolver essa questão internamente, e também para o Roberto, se agora a prioridade da diretoria para a janela agora do meio do ano é a contratação de um centroavante. Bom, boa tarde a todos. Acho que o Roberto já acrescentou bastante, não tenho certeza a respeito do Jô. A decisão foi tomada em comum acordo, o que ele cometeu foi muito grave, é uma página virada para o Corinthians nesse momento, que tem uma temporada, tem competições e tem jogos a seguir. Nós temos uma gratidão tamanha com o Jô por tudo que ele prestou vestindo essa camisa do Corinthians. O Jô é um artilheiro, não vou falar do aspecto mais técnico, porque hoje ele já não é mais atleta do clube, e o que ele representou dentro do campo, ele fez aquilo que realmente deveria. E a decisão ela é voltada numa conduta profissional, naquilo que nós entendemos em que precisamos que todos os atletas cumpram, os seus deveres, as suas obrigações, assim como nós, enquanto clube, temos com eles também.
né? Nós temos uma temporada muito importante, muito significativa, queremos realizar bons resultados e tudo que for feito fora do trabalho vai refletir também no dia do jogo e a gente não pode compactuar com situações como essa. Mas para a gente também não ficar aqui colocando mais ainda o dedo na ferida, o problema foi externado, foi solucionado e o Corinthians precisa seguir a sua vida. Nós não precisamos sempre ficar dependentes de um atleta, nós precisamos encontrar soluções e assim faremos. Então, nosso respeito, a nossa gratidão, o nosso desejo de que o Jô tenha uma sequência de carreira profissional, mesmo com a idade dele, ele tem sim ainda muito a performar. Ele mostrou recentemente quando ele se comprometeu com os trabalhos, com os treinos e resultou nos jogos. E a vida que segue, o Corinthians precisa seguir e o Jô vai seguir também a carreira dele. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Não, deixa eu só Roberto responder. tem uma... Claro. Perdão. Desculpa. De fato, com a saída do Jô, a gente fica com uma opção a menos de centroavante. Nós temos que aguardar a janela, que agora não tem muito o que fazer. A quantidade no futebol brasileiro, a quantidade de jogos feita por outros atletas de outros clubes também dificulta um pouco. E o mercado fora também, devido a valores, enfim. Mas a ideia é que a gente reponha a saída do Jô. Só não sei se conseguimos fazer isso já, mas temos que aguardar a janela de qualquer forma. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde. A pergunta é sobre o caso Rafael Ramos, também deixo livre para quem quiser responder. Nessa semana nós tivemos um resultado da Polícia Gaúcha, um laudo do Instituto Geral de Perícia que considerou inconclusivo o que os jogadores disseram ali no campo. Mas ainda assim, o delegado da Polícia Gaúcha, Roberto Sarragoff, disse que vai descartar esse laudo e, mesmo assim, disse que há indícios para indiciar o jogador do Corinthians. Queria saber como a diretoria se posiciona nesse caso, que já está se prolongando, né? A gente estava esperando um resultado oficial da polícia de lá. Como é que vocês se posicionam em relação a essa declaração do delegado de que vai descartar o laudo que foi feito pela perícia? Então, deixa eu falar uma coisa. Primeiro que nós não somos advogados, o nosso advogado está cuidando disso. Eu, particularmente, acho um absurdo, porque o fato de o laudo ter sido inconclusivo não aponta que ele disse, também não aponta que ele não disse. Então fica a palavra do Edenilson contra a palavra do Rafael. Só que o Corinthians contratou outros 2 institutos que fazem o mesmo trabalho forense e os 2 institutos deram um laudo com a leitura labial do Edenilson, do Rafael, perdão, dizendo as palavras que ele disse. E nunca ele falou, se pronunciou com a palavra macaco. Então, é uma discussão jurídica, o advogado está cuidando disso. Eu espero que isso se resolva o mais rápido possível, que isso é um desgaste grande para o Rafael, para o Edenilson também, eu sei disso. Nós temos que achar a solução disso. Esses 2 laudos que foram contratados pelo Corinthians, eles têm valor forense também. Não sei se o delegado tinha ciência disso ou não, isso está no processo. Pode ser que o delegado também tenha se antecipado um pouco nas suas palavras, agora o advogado que vai cuidar disso. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Roberto. Para o Roberto, hoje as 2 maiores torcidas organizadas do Corinthians emitiram uma nota pedindo a saída, tanto a sua quanto a do Alessandro. Eu queria saber como que você recebeu essas 2 manifestações em nota oficial das organizadas, por favor. Olha, isso já não é a primeira vez que fazem isso, não sei se é a segunda ou a terceira vez. Eu vou responder aqui algumas coisas que eu respeito, eu acho que todo mundo tem o direito de protestar, de reclamar, enfim, quanto a isso, respeito a torcida, respeito a todos os torcedores. Eu li a nota e nessa nota diz que a gente não fala 100 e tantos dias. Eu só queria lembrar a todos vocês, que apesar que não precisa de vocês serem lembrados disso, que o futebol, na época de hoje, ele mudou um pouquinho do que era antigamente, né? Hoje existem outros meios que o clube fala com o seu torcedor. E cada vez menos
os dirigentes se pronunciam. Não é mais comum a gente estar falando toda semana, toda hora, qualquer fato. Hoje você tem vídeos que mostram todos os treinamentos, você explica tudo o que está acontecendo. A rede social é onde todo mundo acaba se informando. Eu acho que o Corinthians é um dos clubes que mais informa o seu torcedor em relação a tudo que está acontecendo. Não é a falta de falar, o fato de falar é o mais fácil. Só que até essa prática que vocês normalmente vinham ao clube, todos os treinamentos, a gente tinha uma abertura muito maior para se falar todos os dias, toda hora, enfim, isso também já não existe mais. Então as dificuldades, elas ficaram um pouco maior para a gente se comunicar. Então por isso que a comunicação é feita via rede social. Agora é um direito que eles têm, agora o que eu falo por mim. Eu acho que você fazer uma avaliação de qualquer profissional de longe, ela não existe. Quem sabe se nós estamos fazendo um bom trabalho ou não aqui é o presidente. Não é quem está de fora. Quem está de fora não sabe. E a gente vinha aqui falar dos problemas. Os problemas, eles que surgem, a gente resolve internamente, como a gente faz todos os dias. Não pensem vocês que a gente não tem problema. Tem problema de ordem menor, de ordem maior, e eles são todos resolvidos internamente, como tem que ser feito. Não é publicamente que se resolve as coisas. E tudo aquilo que a gente entende que é importante o torcedor saber, o torcedor está sendo informado. Ele não é negado nenhuma informação ao torcedor. O fato de o Roberto, de o Alessandro não vir a público aqui falar, não significa que a gente não está fazendo nada. Vocês acompanham, sabem que nós estamos aqui todo dia, das 8 da manhã às 8 horas da noite, todos os dias. Então, quem pode fazer a avaliação do nosso trabalho é o presidente do clube. Se para ele está bom, eu entendo que estou ajudando o clube. Se não estivesse ajudando o clube, eu mesmo pediria para ir embora. Se eu não estou aqui para somar, não estou somando nada, não estou trazendo nada de benefício, eu vou embora. Não tem problema nenhum. Todos sabem disso, não tenho problema nenhum de vaidade, de cargo, de coisa nenhuma. Só que a gente sabe e entende que a gente está aqui colaborando com o clube, dando o tempo da gente, colaborando com o clube. Respeito a manifestação de todos, mas é muito simples você falar, sai o diretor, como todo mundo fala, tira o técnico, como tira esse, como tira aquele. É mais uma fala que eu não vejo o porquê disso. Eu quero saber o que a diretoria tem feito de errado. O que tem errar e acertar faz parte, todos nós. Ao longo de quem toma diversas decisões todos os dias, ele tem a chance de errar como tem a chance de acertar. Mas a gente está fazendo um bom trabalho, um trabalho honesto, um trabalho digno e respeitado por todos aqui dentro. Então, eu não vejo motivo para isso, mas respeito, mas não concordo. Chefão, deixa eu só acrescentar também, que como a pergunta ela é bem importante, são manifestações de torcedores organizados, e provavelmente ou a primeira ou a segunda das mais organizadas, assim, ela é importante que ocorra. Nós hoje ocupamos uma posição importante dentro da estrutura do futebol, precisamos responder por ele sim. Assim como o Roberto muito bem disse, nós estamos sempre tomando as nossas decisões, e elas são tomadas diariamente, né? Como o Roberto muito bem disse, os problemas aqui são diários e é comum em toda a estrutura do futebol isso ocorre. Então, toda vez que ocorrer uma manifestação pacífica, ela é importante que aconteça, seja de quem for, do nosso torcedor comum ou de uma organizada, né? Como o Roberto muito bem disse, nós temos um presidente, ele avalia e ele faça as mudanças que for pertinentes sempre que ele assim decidir, e sempre aceitaremos numa boa, como também aceitamos a cobrança do torcedor. Já fui atleta, já tive meu nome posto em faixa para sair. Isso é muito comum, mas tem que ser dessa forma, pacífica. O torcedor realmente tem que cobrar, ele quer que o clube esteja sempre numa posição melhor, ele quer que nós sempre buscamos uma vitória, uma posição melhor na tabela, né? Então isso é muito comum. Então isso, a gente não pode agir aqui com uma certa estranheza o que está acontecendo, né? E sempre, de alguma maneira, tentar responder o que a gente está fazendo, né, dentro do departamento de futebol. Então, muito comum e respeitoso, e que aconteça sempre dessa forma, pacífica. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Yuri Queiroga, aqui da Rádio Band News FM. Voltando ao assunto Jô, antes de acontecer esse episódio durante a semana,
vocês chegaram a conversar também com o Jô, ou ele chegou a relatar a vocês algo em relação ao que ele sentia do próprio rendimento físico, rendimento técnico dele, ou não? Ou terminou essa conversa que aconteceu nessa semana já foi a primeira em muito tempo? Entendi. Eu fiquei um pouquinho confuso com a pergunta, mas tá ligado o microfone, eu não ouvi. Tá, mas você falou do Jô, né? Isso, para saber se em algum momento antes desse episódio, sem falar em relação a algo extracampo, se ele chegou a relatar algo em relação ao rendimento dele, físico, técnico, ou se vocês tiveram alguma conversa em relação a isso. Entendi. Cara, uma questão que ela é física, que ela é técnica, ela não se discute ao que ocorreu agora. O Jô vinha jogando até recentemente tomar uma pancada na perna e ficar fora desses últimos jogos. Isso ocorre com todos os atletas quando infelizmente tem um problema. Até então todos nós sabemos o quanto que ele evoluiu, principalmente no aspecto físico, né? Emagreceu, se colocou numa condição melhor para performar dentro do campo, e assim estava ocorrendo. O Jô vinha jogando bem, mas nesse exato momento ele estava com um problema. E todo mundo sabe que quando um atleta tem um problema e está entregue ao DM, a carga horária dele é dobrada aqui dentro do departamento, né? Os treinamentos são diários, o trabalho no departamento médico ele é full time, ele é o dia todo, são 2 turnos, né? Então houveram algumas ausências, ele foi punido, né? E o que ocorreu agora recentemente culminou no que todos vocês já sabem e a gente já informou, né? Nós não vamos ter dificuldade de falar do Jô. A gente só tem que ter um pouco de respeito para a gente não somente ficar falando do problema. Saber reconhecer também que ele foi muito importante para nós enquanto clube, e uma decisão está tomada de que o Jô hoje não veste mais a camisa do clube, né? Separar uma coisa da outra para a gente talvez aí não buscar um fato novo. Não existe um fato novo, né? Tiveram alguns problemas, algumas ausências e faltas, ele foi penalizado por ela. Essa mais última e grave culminou numa rescisão contratual, que realmente foi muito grave. Nós mesmos, pós-jogo, já manifestamos o quanto preocupante ficamos com aquilo se fosse a veracidade dos fatos, que realmente foi o que ocorreu, e tomamos uma decisão em conjunto ontem. Olá, Alessandro. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Sobre a chegada dos atletas, o retorno dos atletas emprestados, se há alguma coisa já na mesa, algum clube atrás dos jogadores, do Natel, do Ramiro, do Vital, do Bruno Mendes, do Inter, né? E como é a conversa da comissão técnica de Vitor Pereira quanto a esses nomes que já colocam à disposição agora, depois que eles retornaram, né? Se a comissão vê algum com bom olho, se já conversou para eles retornarem, como é que é essa questão? Bom, se quiser acrescentar, chefão, fica à vontade. Só um detalhe, que ele é técnico, né? Todos esses atletas eles têm contrato vigente até o final do mês 30 de junho, levando em consideração ainda que para que a gente possa aproveitar esses atletas, a gente tem que passar a contar dia 18, abertura de janela. Julho. Esse é um ponto. Julho, né? Julho. Então, contrato vigente até o final do mês 30 de junho, para que esse atleta, se em algum momento o treinador falar eu quero, é só a partir do dia 18 de julho. Então, vamos respeitar esse prazo para a gente não criar uma expectativa para o nosso torcedor de que o atleta possa estar aí nas próximas rodadas relacionados. Então, vamos deixar uma coisa muito clara aí para o nosso torcedor entender. A outra é de uma avaliação da nossa área técnica, que muito já com certeza conhece dos atletas. E a gente tem um tempo bastante importante relacionado a isso, né, para uma definição. E também de encontro a isso, não tenha dúvida que está havendo bastante consulta, bastante contato, bastante ligação para esses 4 atletas especialmente falando. Vou dizer 5, porque o Madison também se inclui nesse contexto, que é um atleta que performou muito bem nessa temporada em Portugal, então está havendo bastante procura em cima do Madison, Ramiro, Matheus Vital, Léo Natel. Então são atletas aí que diferentemente do Bruno, o Bruno Mendes tem uma questão que é muito clara, tem uma intenção do Inter em querer a permanência do atleta em definitivo, e tem uma dificuldade de encontrar um número exato, que nós já inclusive passamos que número é esse, e que o Inter está muito próximo de chegar a esse número. Falta muito pouco, ao meu ver, ao nosso entendimento do Departamento de Futebol Profissional, e para mim hoje está por uma decisão do Inter. Se o Inter realmente tem vontade em ter o Bruno em definitivo, está por uma decisão muito simples deles, né? Então ali a gente já não controla, ali a gente tem uma opção de compra. Se essa opção de compra for menor e assim a gente decidir por ela, ela vai ser realizada e o Bruno Mendes segue a vida dele. Mas é uma decisão do Inter. Nós já passamos a nossa posição, agora o Inter que tem que decidir.